Para trocar a cuba do meu banheiro, primeiro a gente encontrou uma cuba que ela já vem completa. Então, ela tem a válvula da própria cuba, ela tem a válvula, ela tem o engate para levar água para a torneira, ela vem o sifão, que é a saída de esgoto da cuba, e a torneira própria para esse tipo de cuba já na altura certa. E dentro da mesma caixa já vem a cuba. A primeira coisa que a gente fez foi tirar tudo, né? Tirar a cuba. A gente trocou a cuba primeiro, desinstala o sifão, desenrosca a válvula. Ele estava preso só na válvula, então tirou a válvula, ele soltou facinho. A gente deu uma limpada para ficar bem limpinho a pedra. Posicionou a cuba. Depois a gente vira a cuba de cabeça para baixo e no verso a gente vai passar o silicone. Esse é o silicone, a gente passa silicone em volta da cuba, na parte de baixo, para depois centralizar ela no lugar certinho. É importante passar o silicone para vedar bem, para não deixar a água passar aqui embaixo da cuba. A gente posicionou ela direitinho no furo da pedra. Depois a gente colocou a válvula, instalou ela, posicionou, rosqueou por baixo. Depois disso é só instalar essa rosca também serve para instalar o sifão. Pôs o sifão ligado na válvula, instalou o sifão. E tá pronta. Depois a gente foi para a torneira. A gente tirou a torneira antiga. Ela não é própria para esse tipo de cuba, porque ela fecha embaixo. A gente colocou a torneira nova. E a torneira, a gente depois percebeu que o furo da torneira e o furo da cuba não estão centralizados. Então, ela ficou um pouquinho pro lado esquerdo. Mas não tem problema, não atrapalhou a usar. A gente abriu o engate, né? O engate que vem no próprio junto com a cuba, instalou ele para colocar a água na torneira. Ficou bem melhor a cuba desse jeito aqui, porque aí ela ficou mais larga, então eu consigo lavar as mãos aqui, tem mais espaço aqui, né, na parte interna da cuba. Outra coisa, é muito ruim a gente fechar a torneira, principalmente se a cuba for de apoio, aqui embaixo, porque o que que acontece? Você vem aqui lavar a mão e na hora de fechar, você molha a bancada. E essa água não tem como você jogar ela para dentro da cuba. Por isso que é muito melhor, você abre aqui em cima, fecha, lavou a mão, você fecha aqui e o respingo vai ficar dentro da cuba. O que que acontece? Essa cuba aqui ainda tem alguns erros que eu considero grave, né? Não a cuba que a gente trocou, mas a pedra que foi instalada. O que que acontece? Essa altura aqui, ó, até o piso, essa altura da bancada é a altura máxima dela. Ou seja, na verdade, o certo é que essa cuba aqui estivesse nessa altura aqui. A gente não vai arrumar isso agora, porque não é nosso, isso ficaria muito caro e a gente teria que quebrar a parede para descer essa pedra. E isso ficaria muito caro e gastaria muito tempo, então não é nossa intenção por enquanto. Então, isso aqui já resolveu o nosso problema. Ficou muito mais bonito, claro, muito mais funcional, e já resolve o nosso problema até o momento. Outro erro grave que tem aqui é a posição do sifão aqui. Eu não consegui, na verdade, a saída de esgoto, o ponto de esgoto. Eu não consegui usar o sifão que veio junto com a cuba, porque o sifão, ele tem um tamanho padrão, só que, acho que aqui vai dar pra perceber, o furo aqui do ponto de esgoto, ele tá muito longe, tá muito distante de onde tá o ponto de saída do sifão. Então, o sifão comum, ele não consegue alcançar
o ponto de esgoto e ainda fazer essa curva aqui, ó, que ela é necessária para que fique água aqui dentro do sifão e não volte mau cheiro do esgoto. Então, a gente não conseguiu, eu tive que comprar um sifão maior para ele conseguir fazer essa volta e aí sim ir pro ponto. Como eu falei, agora não é nossa intenção trocar isso, por causa dos custos, vai ficar muito oneroso. Então, por enquanto, isso aqui resolve o nosso problema.